A Casa de Leilões Herança e Valor havia se tornado famosa por vender objetos raros, mas ninguém sabia que, nos porões abafados do prédio antigo, existia uma sala onde itens considerados perigosos eram guardados longe dos olhos do público. Entre eles estava a caixa da marcha vazia, um pequeno baú de madeira escurecida, rachado como se algo por dentro tivesse tentado sair. Diziam que qualquer pessoa que a possuísse começava a ouvir passos andando dentro do próprio quarto, mesmo quando estava sozinha, passos que iam e vinham como se marcassem o ritmo de uma cerimônia esquecida. Naquela semana, o objeto foi comprado por um homem chamado André, que buscava peças incomuns para sua coleção pessoal. Na primeira noite, ele acordou com a sensação de que a caixa havia mudado de lugar, mesmo estando trancada em uma estante. Ao se aproximar, percebeu que a tampa parecia respirar, inflando e esvaziando suavemente, como um organismo vivo esperando apenas o momento certo para se revelar. No dia seguinte, André decidiu investigar o interior da caixa. Ele preparou o ambiente acendendo uma lâmpada fraca e posicionando a peça sobre uma mesa maciça no centro da sala. Cada centímetro da caixa parecia pulsar de maneira quase imperceptível. Quando finalmente abriu a tampa, encontrou apenas um vazio absoluto, um espaço negro que não refletia luz, um abismo silencioso que parecia se estender para além da compreensão humana. Assim que seus olhos se aproximaram, ele sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro, ouvindo sussurros em uma língua desconhecida que ecoavam diretamente dentro de sua mente. Assustado, fechou a tampa rapidamente, mas algo dentro dele havia mudado. A partir daquela noite, André começou a falar dormindo, murmurando frases desconexas sobre portões, vozes e caminhar no escuro. Seu corpo também começou a apresentar marcas, riscos longos em seus braços como se dedos invisíveis o tivessem segurado com força. A esposa de André, preocupada com as mudanças repentinas, tentou convencê-lo a se livrar da caixa, mas ele reagiu com agressividade, como se proteger o objeto fosse mais importante do que qualquer coisa. Certa madrugada, ela acordou com o som de madeira arranhando o piso da sala. Ao descer, encontrou André sentado no chão, tremendo, segurando a caixa aberta diante de si. Uma névoa escura subia lentamente do interior e se espalhava pelo ambiente, cobrindo tudo com um frio cortante. A sombra projetada na parede atrás dele não tinha o formato humano. Era alongada, retorcida, como uma criatura arqueada observando atentamente sua presa. A esposa tentou fechar a caixa, mas ao tocá-la sentiu uma dor lancinante subir pelo braço, como se tivesse colocado a mão em uma fogueira gelada. Desesperada, ela recuou, percebendo que aquela coisa já não pertencia mais ao mundo físico. Nos dias seguintes, André desapareceu dentro da própria casa. A porta do quarto ficava trancada e sons arranhados vinham de dentro, como unhas passando em paredes escarpadas. A esposa chamou ajuda, mas quando os vizinhos arrombaram a porta, encontraram apenas a caixa no centro do cômodo, fechada, e marcas profundas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escalar em direção ao teto. No chão havia vestígios de roupa rasgada e uma trilha de poeira escura que levava até a janela aberta, embora o segundo andar fosse alto demais para alguém saltar sem se ferir. A polícia concluiu que André havia fugido em estado de confusão, mas sua esposa sabia que aquilo não fazia sentido. Ele não estava simplesmente desaparecido, havia sido tomado pelo mesmo vazio que habitava a caixa. Sem saber o que fazer, a mulher levou o objeto até a casa de um historiador especializado em artefatos obscuros. Ele analisou a peça com repulsa evidente, afirmando que aquela caixa pertencia a um grupo de objetos conhecidos como vazios condutores, itens criados em rituais antigos destinados a atrair entidades que não deveriam existir. Segundo ele, o dono da caixa nunca possuía de verdade, era escolhido por ela. E quando a entidade terminava de consumir o portador, simplesmente buscava o próximo. A esposa tentou convencer o historiador a destruir a caixa, mas ele explicou que qualquer tentativa de romper o objeto apenas libertaria o que estava dentro. A única forma de conter sua influência era devolvê-la ao lugar onde foi criada, um templo abandonado nas montanhas, local do qual poucos retornavam com sanidade intacta. Determinada a acabar com o ciclo, ela viajou até o templo com a caixa embrulhada em mantos grossos. O local era coberto por uma neblina densa que parecia se mover com intenções próprias. Ao entrar, encontrou uma série de símbolos talhados no chão, todos voltados para um altar de pedra no centro da sala principal.
Quando colocou a caixa sobre o altar, o chão tremeu levemente e uma voz grave, distante, ecoou de dentro das paredes. A tampa se abriu sozinha e uma sombra gigantesca se ergueu, formando um vulto arqueado que lembrava a criatura que rondava André. A mulher, mesmo tomada pelo medo, manteve-se firme, repetindo as palavras registradas pelo historiador para selar o objeto. A sombra hesitou, se contorceu e foi sugada de volta para o interior da caixa, que se fechou com um estalo seco. Exausta, ela caiu de joelhos. Mas enquanto recuperava o fôlego, percebeu que a caixa estava diferente, mais pesada, mais quente, como se estivesse aguardando apenas o próximo momento de despertar e escolher outra vítima. Na pequena cidade de Garapuã, uma loja de antiguidades escondida entre ruas estreitas mantinha um objeto que ninguém ousava comprar: o Anel do Lamento. Era uma peça dourada, antiga, com um símbolo indecifrável gravado na superfície interna. O dono da loja dizia que o anel chorava à noite, produzindo um som baixo, semelhante a soluços abafados. Isso sempre afugentava possíveis compradores, até que um turista curioso, chamado Renato, decidiu adquiri-lo. Ele não acreditava em superstições e achou a história apenas uma estratégia de marketing. Mas, na primeira noite usando o anel, Renato acordou com a sensação de que alguém estava sentado à beira da cama. Ao levantar abruptamente, viu apenas a cortina balançando, embora não houvesse vento. O anel em seu dedo parecia mais apertado do que no dia anterior, como se estivesse se moldando à sua pele. Com o passar dos dias, Renato começou a ouvir sons estranhos sempre que ficava sozinho. Sussurros curtos, como lamentos vindos de alguém caminhando atrás dele. No trabalho, era comum sentir pequenos puxões em seu casaco, mas ao virar-se não via ninguém. O anel também parecia mais pesado, quase puxando sua mão para baixo. Certo dia, ao tentar retirá-lo, percebeu que a pele ao redor estava escurecida, como se estivesse sendo drenada. Naquela mesma noite, ele sonhou com uma figura ajoelhada no chão de pedra, chorando desesperadamente, repetindo uma única frase: "Devolva o que não é seu." Ao acordar, encontrou o lençol molhado, não de suor, mas com pequenas gotas d'água que escorriam de sua mão embora o quarto estivesse completamente seco. Decidido a entender o que estava acontecendo, Renato procurou novamente a loja de antiguidades, mas encontrou o local fechado, coberto por tábuas como se tivesse sido abandonado anos atrás. Confuso, perguntou aos moradores da região, mas todos pareciam desconfortáveis ao falar da loja, afirmando que ela havia sido fechada depois de um incêndio décadas antes. Incrédulo, Renato voltou para casa, onde encontrou marcas de arranhões na porta, formando um desenho semelhante ao símbolo dentro do anel. À noite, a figura do sonho reapareceu, agora mais nítida. Um homem sem rosto, com longos cabelos empapados, segurando um objeto invisível entre as mãos trêmulas. Ele tentava falar, mas da boca inexistente saíam apenas gemidos e soluços que aumentavam de intensidade até se transformarem em gritos sufocados. O tormento chegou ao ápice quando Renato começou a ver o homem sem rosto mesmo acordado. Às vezes no corredor, outra sentado diante da TV desligada, apenas observando. O anel já não parecia apenas pesado, parecia pulsar, enviando vibrações rápidas que subiam pelo braço. Em uma noite, enquanto tomava banho, o vapor do espelho desenhou a frase: "Você me tomou dele." Desesperado, Renato pesquisou sobre objetos amaldiçoados e encontrou registros antigos de anéis mortuários usados em rituais de ligação espiritual. Um deles mencionava um espírito prisioneiro condenado a lamentar eternamente até que o anel fosse devolvido ao cadáver original. A cada novo portador, o espírito tentava avisar, chorando, soluçando, implorando para ser libertado. Renato tentou tirar o anel com óleo, gelo, alicate, nada funcionava. Quanto mais ele tentava, mais sentia como se dedos invisíveis segurassem sua mão, impedindo. Em um momento de desespero, ele ouviu um choro intenso vindo do banheiro. Ao abrir a porta, encontrou o homem sem rosto ajoelhado, segurando a própria sombra como se fosse um corpo morto. A figura estendeu a mão em direção a ele, apontando para o anel. Renato percebeu que, ao contrário do que imaginava, o espírito não queria machucá-lo, apenas buscava ser levado ao lugar certo. Lembrando da pesquisa, descobriu onde o antigo dono havia sido enterrado, um cemitério esquecido na área rural da cidade, tomado por mato alto e túmulos quebrados. Na noite seguinte,
Renato foi até o cemitério carregando uma lanterna tremida e o peso sufocante da presença do espírito atrás dele. Encontrou o túmulo do homem, cuja lápide estava quebrada. Assim que se aproximou, a terra começou a se mover levemente, como se respirasse. Ele ajoelhou e colocou a mão sobre a sepultura. O anel, sem resistência alguma, escorregou de seu dedo e caiu no chão com um som seco que ecoou pelo cemitério inteiro. A figura sem rosto aproximou-se lentamente, ajoelhando-se diante da cova e tocando o anel. No mesmo instante, seu corpo de sombra começou a se desfazer, como poeira levada pelo vento. Antes de desaparecer, inclinou a cabeça para Renato, num gesto de gratidão silenciosa. O homem voltou para casa aliviado, mas ao lavar as mãos percebeu que, no lugar onde o anel apertava sua pele, havia ficado uma marca escura em forma de lágrima, um sinal permanente de que alguns objetos, mesmo devolvidos, nunca deixam seu portador completamente. O objeto conhecido como a boneca do sorriso costurado foi descoberto no porão de uma antiga casa de família que estava prestes a ser demolida. Era pequena, feita de pano envelhecido e olhos de vidro fosco, mas o que mais chamava atenção era o sorriso grotesco formado por fios grossos que mantinham a boca cerrada, como se algo dentro dela tentasse sair. A boneca foi comprada por Beatriz, uma jovem restauradora que acreditava que poderia transformá-la em uma peça de museu. Na primeira noite em que levou o brinquedo para casa, acordou com um barulho estranho, passos leves, quase infantis, indo e vindo do corredor. Ela acendeu a luz, mas não encontrou nada exceto a boneca, que antes estava na sala e agora estava encostada na porta de seu quarto, como se tivesse sido deixada ali por alguém com mãos muito pequenas. Beatriz tentou ignorar o ocorrido, mas a cada noite os barulhos se intensificavam. A boneca parecia mudar de lugar sempre que ela desviava o olhar. Em certa madrugada, ouviu risadinhas abafadas vindas do guarda-roupa, e ao abrir a porta encontrou somente a escuridão e a boneca sentada de maneira impecável no fundo, sustentando a cabeça levemente inclinada. A restauradora começou a ter pesadelos com uma criança de rosto costurado, andando pela casa com movimentos bruscos, sempre tentando falar algo, mas impedida pelo fio grosseiro que lacrava sua boca. Em um desses sonhos, a criança apontava para a boneca como se quisesse alertar Beatriz sobre um segredo escondido dentro dela. Quando acordou, encontrou pedaços de linha espalhados pelo quarto, como se alguém tivesse tentado cortar o sorriso costurado durante a noite. Curiosa e assustada, Beatriz decidiu examinar a boneca mais a fundo. Munida de luvas e lâmpadas potentes, tentou remover cuidadosamente os fios da boca. Assim que o primeiro ponto foi cortado, ouviu um suspiro baixo não vindo dela, mas do próprio brinquedo. Apavorada, largou a tesoura, que caiu no chão com um som seco que ecoou pela sala. A boneca, antes inerte, agora parecia respirar levemente, o peito de pano inflando como se estivesse viva. Beatriz percebeu então que havia algo dentro da boneca. Algo pequeno, rígido e estranho. Quando abriu a costura da barriga, encontrou um amontoado de dentes de criança, alinhados em forma de sorriso. A partir desse momento, o ambiente começou a esfriar profundamente, e cada lâmpada da casa piscou como se estivesse prestes a apagar. Naquela noite, Beatriz acordou com o som de alguém chamando seu nome. Não era um sussurro comum, parecia o som de uma voz infantil arranhada, como se estivesse tentando passar por uma garganta costurada. A voz vinha do corredor. Quando abriu a porta, viu uma figura pequena parada de costas, com a cabeça inclinada para o lado. A luz fraca do abajur permitiu ver que a criança tinha o rosto costurado exatamente como nos sonhos. A figura virou o rosto lentamente, revelando olhos fundos e vazios que pareciam suplicar por ajuda. Antes que Beatriz pudesse reagir, a criança apontou para o quarto onde a boneca estava. O sorriso costurado do brinquedo estava completamente aberto, como se tivesse se rasgado sozinho, revelando um interior escuro que pulsava como carne viva. Algo lá dentro se mexia, tentando sair. Beatriz correu para a escada, mas a casa parecia diferente. Cada corredor se estendia mais do que deveria, e portas apareciam onde antes havia paredes. A boneca começou a surgir em diferentes cantos, sempre parada e observando. A voz da criança continuava chamando seu nome, dessa vez mais perto, mais dolorosa, como se implorasse para ser libertada. Lembrando dos dentes dentro da boneca, Beatriz percebeu que o espírito da criança estava preso ali, usando o brinquedo como recipiente.
Ela entendeu que precisava terminar de abrir a boca costurada para libertá-lo. Mas cada passo que dava em direção ao quarto parecia ser seguido por outros passos menores atrás dela. Quando finalmente entrou no quarto, a boneca estava sentada no centro, com a boca completamente aberta e uma sombra infantil se contorcendo por dentro, tentando escapar de uma prisão feita de pano e linha. Com a tesoura tremendo nas mãos, Beatriz cortou os últimos fios que restavam na boca da boneca. No mesmo instante, a sombra saltou para fora, tomando forma no ar a figura de uma criança que finalmente conseguia respirar, livre da costura que a mantivera presa por décadas. A entidade olhou para Beatriz com gratidão silenciosa antes de se desfazer em poeira luminosa que se espalhou pelo quarto. A boneca caiu inerte, agora apenas um objeto vazio. Aliviada, Beatriz decidiu queimá-la para impedir que outra alma fosse aprisionada nela. Porém, enquanto as chamas consumiam o pano, ela ouviu um último som vindo do brinquedo, um riso abafado, quase imperceptível, como se outra coisa, muito mais antiga e obscura, ainda estivesse lá dentro. E naquele momento, ela percebeu que talvez a boneca nunca tivesse sido criada para aprisionar a criança, mas sim para libertar aquilo que viria depois. O objeto conhecido como a boneca do sorriso costurado foi descoberto no porão de uma antiga casa de família que estava prestes a ser demolida. Era pequena, feita de pano envelhecido e olhos de vidro fosco, mas o que mais chamava atenção era o sorriso grotesco formado por fios grossos que mantinham a boca cerrada, como se algo dentro dela tentasse sair. A boneca foi comprada por Beatriz, uma jovem restauradora que acreditava que poderia transformá-la em uma peça de museu. Na primeira noite em que levou o brinquedo para casa, acordou com um barulho estranho, passos leves, quase infantis, indo e vindo do corredor. Ela acendeu a luz, mas não encontrou nada exceto a boneca, que antes estava na sala e agora estava encostada na porta de seu quarto, como se tivesse sido deixada ali por alguém com mãos muito pequenas. Beatriz tentou ignorar o ocorrido, mas a cada noite os barulhos se intensificavam. A boneca parecia mudar de lugar sempre que ela desviava o olhar. Em certa madrugada, ouviu risadinhas abafadas vindas do guarda-roupa, e ao abrir a porta encontrou somente a escuridão e a boneca sentada de maneira impecável no fundo, sustentando a cabeça levemente inclinada. A restauradora começou a ter pesadelos com uma criança de rosto costurado, andando pela casa com movimentos bruscos, sempre tentando falar algo, mas impedida pelo fio grosseiro que lacrava sua boca. Em um desses sonhos, a criança apontava para a boneca como se quisesse alertar Beatriz sobre um segredo escondido dentro dela. Quando acordou, encontrou pedaços de linha espalhados pelo quarto, como se alguém tivesse tentado cortar o sorriso costurado durante a noite. Curiosa e assustada, Beatriz decidiu examinar a boneca mais a fundo. Munida de luvas e lâmpadas potentes, tentou remover cuidadosamente os fios da boca. Assim que o primeiro ponto foi cortado, ouviu um suspiro baixo não vindo dela, mas do próprio brinquedo. Apavorada, largou a tesoura, que caiu no chão com um som seco que ecoou pela sala. A boneca, antes inerte, agora parecia respirar levemente, o peito de pano inflando como se estivesse viva. Beatriz percebeu então que havia algo dentro da boneca. Algo pequeno, rígido e estranho. Quando abriu a costura da barriga, encontrou um amontoado de dentes de criança, alinhados em forma de sorriso. A partir desse momento, o ambiente começou a esfriar profundamente, e cada lâmpada da casa piscou como se estivesse prestes a apagar. Naquela noite, Beatriz acordou com o som de alguém chamando seu nome. Não era um sussurro comum, parecia o som de uma voz infantil arranhada, como se estivesse tentando passar por uma garganta costurada. A voz vinha do corredor. Quando abriu a porta, viu uma figura pequena parada de costas, com a cabeça inclinada para o lado. A luz fraca do abajur permitiu ver que a criança tinha o rosto costurado exatamente como nos sonhos. A figura virou o rosto lentamente, revelando olhos fundos e vazios que pareciam suplicar por ajuda. Antes que Beatriz pudesse reagir, a criança apontou para o quarto onde a boneca estava. O sorriso costurado do brinquedo estava completamente aberto, como se tivesse se rasgado sozinho, revelando um interior escuro que pulsava como carne viva. Algo lá dentro se mexia, tentando sair. Beatriz correu para a escada, mas a casa parecia diferente. Cada corredor se estendia mais do que deveria, e portas apareciam onde antes havia paredes. A boneca começou a surgir em diferentes cantos, sempre parada e observando. A voz da criança continuava chamando seu nome,
dessa vez mais perto, mais dolorosa, como se implorasse para ser libertada. Lembrando dos dentes dentro da boneca, Beatriz percebeu que o espírito da criança estava preso ali, usando o brinquedo como recipiente. Ela entendeu que precisava terminar de abrir a boca costurada para libertá-lo, mas cada passo que dava em direção ao quarto parecia ser seguido por outros passos menores atrás dela. Quando finalmente entrou no quarto, a boneca estava sentada no centro, com a boca completamente aberta e uma sombra infantil se contorcendo por dentro, tentando escapar de uma prisão feita de pano e linha. Com a tesoura tremendo nas mãos, Beatriz cortou os últimos fios que restavam na boca da boneca. No mesmo instante, a sombra saltou para fora, tomando forma no ar a figura de uma criança que finalmente conseguia respirar, livre da costura que a mantivera presa por décadas. A entidade olhou para Beatriz com gratidão silenciosa antes de se desfazer em poeira luminosa que se espalhou pelo quarto. A boneca caiu inerte, agora apenas um objeto vazio. Aliviada, Beatriz decidiu queimá-la para impedir que outra alma fosse aprisionada nela. Porém, enquanto as chamas consumiam o pano, ela ouviu um último som vindo do brinquedo, um riso abafado, quase imperceptível, como se outra coisa, muito mais antiga e obscura, ainda estivesse lá dentro. E naquele momento, ela percebeu que talvez a boneca nunca tivesse sido criada para aprisionar a criança, mas sim para libertar aquilo que viria depois. O objeto conhecido como a Lâmpada do Sussurro Eterno foi encontrado dentro de uma casa abandonada que ficava no fim de uma estrada rural onde quase ninguém se arriscava a passar depois do pôr do sol. Era uma lâmpada antiga, de vidro azul escurecido, com marcas de dedos por dentro, como se alguém tivesse tentado sair dela. Quando o caminhoneiro chamado Douglas a encontrou, achou que seria apenas mais um item curioso para vender. Mas na noite em que levou a lâmpada para sua casa, acordou com a luz acesa sozinha. O brilho azul projetava sombras distorcidas na parede, sombras que não correspondiam a nenhum objeto real no cômodo. Uma delas parecia a silhueta de uma pessoa arqueada, aproximando-se vagarosamente da cama. Quando Douglas acendeu a luz do teto, tudo desapareceu exceto a lâmpada que permanecia iluminada, mesmo sem estar conectada a nenhum fio. Intrigado e assustado, Douglas tentou apagar a lâmpada cobrindo-a com um pano grosso, mas o pano apenas esquentou rapidamente, soltando fumaça, como se a lâmpada estivesse mantendo uma chama viva em seu interior. Naquela mesma madrugada, ele ouviu sussurros vindos do vidro. Era impossível identificar as palavras, mas o tom era urgente, quase desesperado. Os sussurros aumentavam cada vez que ele tentava se afastar da lâmpada, como se a voz quisesse que ele permanecesse perto. Quando finalmente conseguiu deixá-la em outro cômodo, ouviu passos arrastados se aproximando e, ao olhar pela fresta da porta, viu a lâmpada no chão, rolando lentamente em sua direção, guiada por algo invisível. A cada movimento, o vidro azul parecia pulsar com vida própria, emitindo um brilho que se espalhava pelas paredes como veias de luz. Douglas procurou ajuda com um eletricista da cidade, que ao ver o objeto recuou imediatamente. Disse que aquela lâmpada era semelhante às encontradas em rituais antigos que aprisionavam vozes de pessoas que morreram de forma violenta. Segundo ele, a luz azul representava o último suspiro da vítima, preso e condenado a se repetir para sempre. O eletricista recomendou que Douglas se livrasse dela imediatamente. Na mesma noite, o caminhoneiro dirigiu até o rio da região e jogou a lâmpada na água. Porém, ao chegar em casa, a lâmpada estava novamente sobre sua mesa, pingando água, com o brilho azul ainda mais intenso. Dessa vez, os sussurros estavam mais claros. Uma voz masculina suplicava: "Não me deixe no escuro, não de novo, não me deixe aqui." Assustado, Douglas percebeu que o espírito preso dentro da lâmpada não queria ser libertado, mas sim acompanhado. Os dias seguintes se tornaram impossíveis. A lâmpada o seguia pela casa inteira. Em alguns momentos, Douglas dormia na sala e acordava no quarto, sempre com a lâmpada ao lado de sua cabeça, iluminando o ambiente com uma luz que parecia corroer a escuridão. Ele começou a ter visões. Um homem ajoelhado em um porão frio, com cordas amarradas aos pulsos e uma lâmpada azul pendurada sobre sua cabeça, pingando gotas brilhantes que pareciam fragmentos de memória. O homem chorava e pedia para não ser deixado sozinho. Douglas passou a sentir a mesma solidão pesada, um vazio sufocante que parecia preencher o ar de sua casa. Em uma dessas visões, viu o homem estendendo a mão para ele, como se pedisse para ser puxado para fora do tormento em que vivia eternamente.
Decidido a resolver aquilo de uma vez por todas, Douglas voltou à casa abandonada onde havia encontrado a lâmpada. O local estava ainda mais degradado, com marcas profundas nas paredes e manchas escuras no chão. Em um canto escondido, encontrou uma espécie de diário velho e quase destruído. Nele, descobriu que a lâmpada havia sido usada em um ritual de punição. Um homem acusado injustamente de um crime terrível foi trancado naquele porão e torturado sob a luz azul, forçado a confessar algo que nunca fez. A lâmpada havia absorvido seus últimos gritos, sua dor e seu desespero. Agora, ela buscava alguém que pudesse testemunhar isso, alguém que não o abandonasse na escuridão infinita em que sua alma estava presa. Douglas entendeu que a única maneira de libertar o espírito era refazer o ritual ao contrário, levar a lâmpada até o local exato onde o homem havia morrido. Com medo, mas determinado, Douglas desceu até o porão da casa, levando a lâmpada com ele. O ar ali parecia mais pesado, como se estivesse carregado de tristeza acumulada. Assim que colocou a lâmpada no centro do cômodo, o brilho azul aumentou tanto que o espaço ficou iluminado como se fosse dia. A silhueta do homem torturado apareceu diante de Douglas, seus olhos vazios fixos nele. O espírito ergueu a mão, tocando o vidro da lâmpada por dentro, e então, com um suspiro doloroso, desapareceu em um feixe de luz que se desfez no ar. A lâmpada apagou pela primeira vez desde que Douglas a encontrara. Ele a deixou ali e saiu rapidamente. Porém, antes de fechar a porta do porão, ouviu um último som que fez seu sangue gelar, o leve estalo do filamento reacendendo, como se a lâmpada estivesse decidindo despertar novamente à procura de outro que ouvisse seus sussurros eternos. A estrada que levava ao vilarejo de Dharampur era estreita, sinuosa e coberta por uma névoa que parecia surgir do nada, como se a floresta quisesse esconder alguma coisa. Turistas raramente passavam por ali, mas motoristas que faziam entregas à noite contavam histórias sobre um túnel abandonado que não aparecia em nenhum mapa, surgindo apenas para quem estivesse sozinho e cansado. Era conhecido como o Túnel do Retorno, porque, segundo os moradores, quem entrava saía diferente, como se algo tivesse acompanhado a pessoa até do lado de fora. Foi por pura teimosia que o motorista Shankar decidiu filmar sua rota para provar que tudo era superstição. Ele acreditava que o medo coletivo criava essas lendas, mas sua convicção começou a vacilar assim que viu o contorno escuro do túnel surgindo entre as árvores, mesmo sabendo que aquele trecho da estrada deveria ser completamente aberto e plano. Ainda assim, ele reduziu a velocidade e continuou, sem saber que aquela decisão marcaria seu último momento de lucidez. Ao entrar no túnel, Shankar notou que o motor do caminhão parecia mais fraco, como se estivesse sendo drenado lentamente. A claridade dos faróis também diminuía, incapaz de alcançar mais do que alguns metros à frente. O túnel era extremamente longo, muito mais do que a pequena estrutura poderia comportar, e o ar parecia vibrar com um som grave, quase imperceptível, como um canto abafado vindo de muito longe. Shankar começou a ouvir passos atrás do caminhão lentos, ritmados e cada vez mais próximos. Ele sabia que não havia espaço para alguém andar ali dentro, mas a sensação de ser seguido era tão intensa que chegou a olhar pelo retrovisor. Não viu nada, apenas uma sombra longa demais para ser humana. A cada metro percorrido, o túnel parecia se estreitar, pressionando o veículo e seu nervosismo. Quando finalmente decidiu acelerar para sair daquele pesadelo, percebeu que os passos acompanhavam sua velocidade. A inquietação se transformou em pânico quando Shankar olhou novamente para o retrovisor e viu algo se aproximando, não uma pessoa, mas uma forma alongada, como se alguém tivesse sido esticado até perder a silhueta humana. A criatura não corria, ela deslizava pelo chão, sem fazer esforço, mantendo a cabeça baixa e os braços compridos tocando as paredes. O túnel ecoava com estalos, como se ossos se quebrassem a cada movimento. Quando Shankar tentou acelerar mais, o motor falhou completamente e o caminhão apagou. A escuridão tomou conta, e apenas os passos e estalos continuaram. Ele tentou ligar novamente, mas o painel piscava como se estivesse sendo manipulado por algo invisível. A criatura finalmente ergueu a cabeça, um rosto sem boca, apenas 2 olhos largos, brancos e fixos nele. A figura começou a bater no caminhão, não com violência, mas com toques lentos, quase curiosos, como quem reconhece um objeto perdido. Shankar percebeu que precisava fugir a pé, mesmo sabendo que isso podia ser ainda mais perigoso. Ele abriu a porta do caminhão devagar, sem fazer barulho, mas o túnel reagiu. O som ecoou infinitamente,
como se cada passo reverberasse por quilômetros. A criatura parou de bater na lataria e virou todo o corpo em sua direção, fazendo um movimento contínuo, sem articulações, como um pano sendo torcido. Ele correu desesperado, tentando atravessar o túnel, mas parecia que nunca chegava ao final. A cada 10 metros, o ambiente mudava, ora mais estreito, ora mais largo, ora com paredes molhadas, ora com marcas como garras arranhando pedra. A criatura o seguia silenciosamente, surgindo sempre próxima demais, como se teleportada. Shankar começou a ouvir sussurros ao seu lado, vozes falando seu nome com tonalidades diferentes, como se várias versões dele próprio tentassem convencê-lo a parar. Quando finalmente avistou uma luz fraca ao fim do túnel, Shankar reuniu todas as forças e correu como nunca. A criatura, porém, se espalhou pelas paredes, como uma sombra líquida, acompanhando-o por toda a parte. Ele sentiu mãos frias tocando seus ombros, segurando seu pescoço, tentando fazê-lo olhar para trás, mas sabia que se olhasse, perderia mais do que a coragem. Ao atravessar a saída, caiu na estrada, ofegante, e o túnel desapareceu atrás dele como se nunca tivesse existido. O caminhão também não estava mais lá. Confuso, Shankar caminhou até Dharampur, onde foi encontrado por moradores no estado de choque, repetindo que ele voltou, mas não sozinho. A polícia tentou investigar, mas não encontrou nenhum sinal de túnel, apenas marcas profundas na vegetação, como se algo enorme tivesse sido arrastado. Nos dias seguintes, Shankar começou a notar mudanças sutis. Seu reflexo aparecia desfocado, e às vezes movia-se com atraso. À noite, escutava passos dentro da própria casa, passos idênticos aos que ouvirá no túnel. Certo dia, sua esposa encontrou marcas longas e escuras no chão, indo do quarto até a porta da rua, como se algo tivesse rastejado para fora. Shankar desapareceu na mesma noite. O enigmático é que as câmeras de segurança registraram 2 homens idênticos saindo da casa. Um caminhava normalmente, o outro se arrastava, com movimentos longos e contorcidos. Quando procuraram por eles, descobriram apenas o caminhão abandonado na beira de uma estrada distante e ao lado, a entrada de um túnel que ninguém mais conseguiu encontrar. Desde então, motoristas evitam aquele trecho, temendo que a estrada não os deixe voltar sozinhos. O objeto que ganhou fama como o retrato da mulher sem olhos foi encontrado em um casarão antigo que seria leiloado após décadas abandonado. O quadro mostrava uma mulher de vestido preto, sentada em uma cadeira vitoriana, mas o detalhe perturbador estava em seu rosto. No lugar dos olhos, havia apenas manchas escuras, como se tivessem sido arrancadas da pintura à força. O restaurador chamado Álvaro comprou o retrato acreditando que poderia recuperá-lo e revender por um bom valor. Mas na primeira noite em que levou o quadro para seu estúdio, percebeu algo estranho. Apesar de não ter olhos, a mulher parecia observá-lo de qualquer ângulo. Quando apagou as luzes para ir embora, ouviu um leve arrastar atrás de si. Ao acender de novo, o quadro estava alguns centímetros mais inclinado para frente, como se tivesse tentado se aproximar. Com o passar dos dias, Álvaro começou a notar mudanças sutis na pintura. As manchas onde deveriam estar os olhos pareciam se mover, como se algo dentro da tela estivesse tentando abrir espaço para sair. Em uma noite silenciosa, enquanto trabalhava sozinho, ouviu 2 batidas secas na moldura. Pensou que fosse a madeira cedendo, mas ao prestar atenção notou que as batidas imitavam um padrão 2 curtas, uma longa como se alguém estivesse chamando por ele. Quando se aproximou, sentiu uma onda de frio percorrer sua nuca, e a sensação nítida de estar sendo observado de muito perto. No reflexo da lâmpada sobre o vidro, Álvaro viu por uma fração de segundo 2 pontos brilhantes, como olhos tentando emergir da escuridão da pintura. Assustado, decidiu investigar a origem do retrato. Descobriu que a mulher retratada era Helena Moura, socialite famosa nos anos 1920 que desapareceu misteriosamente após ser acusada de bruxaria. Testemunhas da época diziam que ela realizava rituais com espelhos e acreditava que a alma podia ser transferida para objetos inanimados. O boato mais sombrio afirmava que, antes de desaparecer, Helena teria arrancado os próprios olhos durante um ritual para enxergar além do corpo. Álvaro achou tudo absurdo, mas cada detalhe ganhava sentido quando lembrava da sensação constante de que a pintura estava tentando observá-lo de volta. E naquela noite, enquanto pesquisava, ouviu passos lentos e arrastados vindo do estúdio, mesmo sabendo que estava sozinho no prédio. Ao entrar no estúdio, viu o retrato no chão,
como se tivesse sido derrubado com força. A moldura estava rachada e o vidro completamente trincado. Mas o mais perturbador era a pintura. As manchas escuras haviam se transformado em cavidades profundas, como buracos reais, e dentro delas havia movimento. Algo pulsava lá dentro, como globos oculares formados por tinta viva. Assim que Álvaro se aproximou, uma sombra feminina se projetou para fora da tela, subindo pela parede como um vulto sem rosto, apenas com 2 buracos vazios irradiando uma escuridão sufocante. A sombra se curvou levemente para ele, como se estivesse tentando identificar quem ousava interromper seu retorno. O ar ficou pesado, e cada respiração parecia puxar fragmentos de tinta invisível para dentro dos pulmões. Desesperado, Álvaro tentou destruir o quadro com o martelo, mas toda vez que acertava a tela, sentia uma dor aguda atrás dos próprios olhos, como se a pintura estivesse conectada a ele de alguma forma. A sombra da mulher aproximou-se, seus braços longos e finos estalando como madeira velha. Ela tocou o chão, deixou marcas escuras que fervilhavam como tinta viva e parou diante dele. Em um sussurro que parecia vir de dentro da própria pintura, ela disse: "Eu só preciso ver de novo." Nesse momento, Álvaro entendeu o ritual incompleto. Helena precisava de olhos humanos para terminar sua transferência. Ele sentiu uma pressão insuportável no rosto, como se dedos invisíveis tentassem arrancar seus olhos para colocá-los na pintura. Em um último impulso de desespero, Álvaro acendeu todas as luzes do estúdio e queimou a tela ainda no chão, usando solventes altamente inflamáveis. A sombra recuou, gritando sem voz, enquanto o fogo consumia cada pedaço da pintura. Quando o quadro virou cinzas, a figura desapareceu num estalo seco, como se tivesse sido sugada de volta para o vazio. Exausto, Álvaro limpou o estúdio, mas desde aquela noite passou a ver silhuetas femininas refletidas em qualquer superfície brilhante, janelas, copos, até mesmo o monitor do computador. Sempre sem olhos. Um especialista em ocultismo, que ouviu sua história, disse que destruir o quadro apenas libertou Helena do recipiente, permitindo que vagasse livremente. Agora, ela procura um novo retrato, um novo corpo, e alguém disposto a oferecer os olhos que lhe faltam. O silêncio que dominava a casa abandonada parecia absorver cada passo de quem ousava atravessar sua porta torta, e foi exatamente isso que Rafael fez naquela madrugada úmida, empurrando o velho batente enquanto o ar frio escapava como um suspiro aprisionado por décadas. Ele veio buscar algo que jamais deveria ter sido retirado dali, um pequeno medalhão de ferro negro cuja superfície carregava marcas indefinidas, quase como cicatrizes de metal, e que sua avó, antes de morrer, advertira com uma voz cortada: "Se ele te chamar, não responda." Mas Rafael nunca acreditou em maldições, até perceber que desde que o medalhão surgira misteriosamente dentro de sua mochila, sonhos febris o perseguiam, e em todos eles a mesma figura de olhos queimados repetia algo inaudível, como se exigisse ser libertada, e agora, no centro da sala iluminada apenas pela lua, o objeto parecia pulsar, acompanhando o ritmo acelerado de seu coração. O medalhão pesava mais do que deveria, como se dentro dele houvesse algo vivo que pressionava as paredes metálicas, e ao colocá-lo sobre a velha mesa, um tremor quase imperceptível percorreu as tábuas mofadas, levantando um fragmento de poeira que rodopiou no ar antes de se desfazer. Rafael deu um passo para trás, sentindo o ambiente começar a mudar, como se a gravidade dentro da casa tivesse sido reorganizada. O ar ficou denso, difícil de respirar, e a escuridão pareceu crescer espontaneamente nos cantos do cômodo, avançando como tinta derramada, enquanto um zumbido grave ecoava dentro de sua cabeça. Ele tentou ignorar, mas logo percebeu que o som não vinha de fora, vinha dele mesmo, ressoando em seus ossos, vibrando em sua mandíbula, empurrando uma sensação antiga e primitiva de ameaça. Com as mãos trêmulas, aproximou-se para guardar o medalhão em um pano, mas antes que pudesse tocá-lo novamente, a voz que antes sussurrava em seus sonhos finalmente se tornou clara, surgindo atrás de suas costas: "Eu acordei." Rafael girou rapidamente, o coração explodindo no peito, mas atrás dele só havia o corredor estreito que levava aos quartos em ruína. Mesmo assim, a certeza de que alguém ou algo estava ali era esmagadora, e seus dedos começaram a formigar, como se o sangue dentro deles estivesse congelando. Voltou os olhos para o medalhão, agora emitindo um brilho fraco, quase orgânico, e cada segundo próximo dele parecia distorcer sua percepção do tempo. Tentou recuar, mas seus pés não obedeceram, presos a um medo que não permitia a fuga. A mesa tremeu de novo, dessa vez com mais força, e o medalhão rolou lentamente até a beirada,
caindo no chão com um som seco que ecoou como um disparo. Instantaneamente, o zumbido cessou e então o silêncio se abriu para um ruído novo, um arrastar irregular vindo do corredor, como unhas raspando madeira podre. Rafael sentiu o estômago afundar quando percebeu que o som não se movia em direção à sala. Não. Ele vinha de dentro da parede. As tábuas do corredor estufaram para frente, como se algo enorme estivesse pressionando por trás delas, tentando atravessar a madeira centenária. Rachaduras se abriram, liberando um cheiro insuportável de umidade estagnada misturada com algo ainda pior, um odor metálico e quente, semelhante ao de sangue deixado ao sol. Rafael tentou correr, mas o chão sob seus pés vibrou com tamanha intensidade que ele caiu de joelhos, sentindo a casa inteira se contorcer ao redor dele, como se fosse um organismo vivo respirando com dificuldade. A parede finalmente se rompeu, espalhando farpas pelo ar e revelando um buraco escuro que parecia não ter fundo. De dentro dele, mãos longas, finas e deformadas tatearam o vazio até encontrarem o piso. 3 mãos, depois 4, depois 6. Nenhuma delas humana. O medalhão no chão brilhou mais forte, como se comemorasse a libertação daquilo que guardava, e Rafael entendeu que sua avó nunca tentou protegê-lo do objeto, mas sim impedir que o objeto o escolhesse. A criatura começou a emergir, lenta e silenciosamente, e sua pele acinzentada brilhava como pedra molhada. Era impossível identificar um rosto, pois o que deveria ser a cabeça parecia apenas uma massa alongada, sem olhos, boca ou nariz, mas mesmo sem feições, Rafael teve a sensação absoluta de que ela observava de forma intensa, faminta. Ele rastejou para longe, sentindo o chão inclinar levemente, como se cada movimento da criatura alterasse o equilíbrio do ambiente. O medalhão, agora pulsando como um coração independente, rolou sozinho até os pés de Rafael, encostando-se à sua perna com o calor que queimava através da calça. Ele tentou chutá-lo, mas o objeto grudou em sua pele, moldando-se como cera derretida, subindo pela sua panturrilha em forma de filamentos escuros que pareciam raízes. A criatura acelerou, arrastando-se para fora da parede em um movimento rápido demais, e Rafael percebeu que já não tinha como escapar, estava amarrado ao objeto, e o objeto estava amarrado à criatura. Quando a criatura finalmente alcançou Rafael, seus membros se curvaram ao redor dele em um abraço sufocante, e os filamentos do medalhão subiram até sua cintura, depois seu peito, prendendo como uma teia viva. Ele tentou gritar, mas o ar simplesmente não saiu. A criatura inclinou a massa que deveria ser seu rosto até encostar no medalhão que agora se abria em seu peito como uma ferida brilhante. Um som grave, semelhante a um gemido abafado, preencheu o cômodo enquanto a criatura lentamente se fundia com ele, atravessando sua pele como se fosse névoa densa. Rafael viu manchas pretas tomarem sua visão, e antes que tudo escurecesse, compreendeu seu destino. O medalhão não destruía suas vítimas. Ele as transformava em novas prisões vivas para aquilo que carregava. Quando finalmente a casa ficou silenciosa de novo, o medalhão, agora novamente sólido, caiu no chão com um tilintar suave, esperando seu próximo dono. A ventania daquela noite parecia sussurrar segredos antigos quando Helena encontrou o espelho de moldura dourada encostado ao lado de uma caçamba, como se alguém tivesse tentado se livrar dele às pressas, largando-o ali antes que escurecesse. A moldura estava fria demais para o clima abafado e úmido, e a superfície refletia algo estranho, pois mesmo sob a luz amarelada do poste, o vidro parecia mais profundo que um espelho comum, como se guardasse um segundo ambiente lá dentro. Helena trabalhava reformando objetos para revenda, então não hesitou em levá-lo para casa, achando que poderia restaurá-lo. Mas ao pendurá-lo na sala, sentiu uma vibração leve, um arrepio que percorreu sua espinha sem aviso, e quando deu o primeiro passo para se afastar, percebeu que seu reflexo continuava parado, imóvel, encarando-a com um sorriso que ela definitivamente não fez. O sorriso do reflexo não durou mais que um piscar, mas foi o suficiente para Helena congelar no lugar, hesitando até mesmo em respirar. Lentamente, aproximou-se novamente do espelho, desta vez encarando atentamente cada detalhe da imagem refletida, e ali estava ela idêntica, mas com um brilho estranho nos olhos, algo parecido com expectativa. Helena levantou a mão direita, e o reflexo acompanhou, levantou a esquerda, e o reflexo repetiu, mas com um atraso milimétrico, um atraso que não deveria existir. O coração dela acelerou, e por um instante pensou em cobri-lo com um pano, mas o reflexo ergueu a mão antes dela, tocando o vidro do lado de dentro, como se tentasse se aproximar. O som de unhas arranhando ecoou pela sala, embora Helena não tivesse encostado no espelho. A luz piscou 3 vezes, e quando se estabilizou, o reflexo estava mais perto do que deveria estar,
como se tivesse avançado alguns centímetros dentro do vidro. Decidida a não enlouquecer por causa de um objeto, Helena virou-se para ir até a cozinha, tentando ignorar a sensação de que estava sendo seguida com os olhos, mas ao passar pelo corredor estreito, ouviu passos macios atrás dela, passos que imitavam os seus, mas com um ritmo um pouco mais pesado, como se algo maior a acompanhasse. Virou-se bruscamente, e a sala estava vazia. Ainda assim, o espelho parecia emitir uma pressão invisível, uma presença que se espalhava pela casa. Ao voltar para a sala, encontrou o espelho ligeiramente virado para a direita, mesmo que estivesse preso com parafusos fortes na parede. O reflexo dela estava mais distante, parado no meio do corredor, refletido lá dentro, como se observasse de longe. Mas quando Helena se aproximou, fixando os olhos no reflexo, percebeu que ele continuava sorrindo, e atrás dele, surgia lentamente uma segunda figura, algo alto, magro, sem rosto definido, aproximando-se como uma sombra viva. A figura dentro do espelho avançou num movimento suave e contínuo, sem passos visíveis, apenas deslizando por trás do reflexo de Helena, que permanecia imóvel e sorrindo. A sala ao redor parecia encolher enquanto o ar esfriava, deixando uma neblina fina se acumular perto do chão. Helena tentou cobrir o espelho com o pano mais grosso que encontrou, mas quando o tecido tocou a superfície do vidro, foi puxado para dentro como se tivesse sido sugado por um vácuo. O pano sumiu instantaneamente, caindo no chão refletido do outro lado, não na sala real. A figura sem rosto inclinou a cabeça, e o reflexo de Helena fez o mesmo, agora com um sorriso largo demais para ser humano, rasgando os cantos do rosto de forma antinatural. O estalo seco de madeira estilhaçando ecoou pela sala quando a moldura tremeu, e a sombra esticou um dos braços, pressionando o interior do espelho até formar rachaduras negras que se espalhavam como veias. As rachaduras pulsavam, emitindo uma luz opaca e doentia que se espalhava pela sala, e a cada pulsar, Helena sentia seu corpo fraquejar, como se algo estivesse drenando sua energia. Tentou correr até a porta, mas suas pernas ficaram pesadas, os passos arrastados como se caminhasse dentro de um líquido espesso. Um som diferente começou a ecoar respiração, mas não a dela, e sim daquilo que estava prestes a sair do espelho. A sombra ergueu o braço novamente e empurrou com força, abrindo um rasgo largo o suficiente para uma cabeça passar. A versão distorcida de Helena aproximou o rosto até colar no vidro, olhando-a com olhos vazios, enquanto a sombra finalmente atravessou a superfície com um estalo molhado. O chão tremeu, e a casa pareceu inclinar levemente quando o espelho distorceu ainda mais, como se estivesse se expandindo para permitir que algo maior atravessasse. Quando a criatura finalmente emergiu, sua pele era lisa e escura, refletindo a luz fraca como água parada. Ela se ergueu lentamente, sem emitir som algum, e cada parte de seu corpo parecia pertencer a um lugar onde a física não funcionava como na superfície terrestre. Helena tentou gritar, mas a voz não saiu, bloqueada por um medo tão profundo que parecia apertar sua garganta. A criatura se inclinou sobre ela, e o reflexo distorcido, ainda preso do outro lado do vidro, repetiu o movimento com perfeição. A figura ergueu o braço e encostou um dedo fino na testa de Helena, e naquele instante, sua visão se fragmentou em dezenas de imagens, como cacos de espelho girando ao redor. Ela sentiu seu corpo sendo puxado, não para trás, mas para dentro, como se estivesse sendo dissolvida. Num estalo brusco, tudo escureceu e quando a sala finalmente ficou em silêncio, o espelho estava novamente limpo, refletindo apenas a versão perfeita de Helena, que agora vivia do lado de lá, sorrindo eternamente, aguardando a próxima pessoa que ousasse olhar fundo demais. A pequena caixa de música era bonita demais para estar esquecida em um bazar de esquina, com sua superfície de madeira clara marcada por entalhes quase invisíveis, formando símbolos que Helena não reconhecia, mas que pareciam se mover conforme a luz batia. O vendedor garantiu que era antiga, extremamente rara, e que nunca conseguirá fazê-la funcionar, pois a chave de metal emperrava. Para Helena, aquilo era apenas mais uma peça para restaurar e vender online, mas ao chegar em casa e dar a primeira girada na chave enferrujada, a caixa emitiu um clique seco que soou alto demais para o tamanho dela. A tampa se abriu sozinha, revelando uma bailarina de porcelana que girava lentamente, mesmo sem melodia alguma, e no instante em que começou a se mover, luzes da casa piscaram e o cheiro de queimado tomou o ar, como se algo tivesse sido ativado, algo que não deveria ter despertado. A bailarina continuou girando por conta própria, e Helena apenas observou, intrigada e desconfortável, pois os olhos da pequena figura não eram pintados como os de bonecas comuns, eram cavidades escuras e profundas, como se houvessem sido perfuradas. Enquanto tentava entender o que estava vendo, a melodia finalmente começou,
Mas não era uma música infantil. Era lenta, arrastada, com notas tão desafinadas que parecia mais um gemido transformado em som mecânico. O ar ficou pesado, e Helena sentiu um arrepio subir pela nuca quando percebeu que a melodia parecia se repetir em intervalos conhecidos. Era quase como uma respiração. Ao tocar na bailarina, a madeira da caixa soltou uma vibração que percorreu seu braço inteiro, e do fundo dela surgiu algo ainda mais assustador. Um som abafado, como unhas batendo do lado de dentro, pedindo para sair. Assustada, Helena fechou a tampa com força e empurrou a caixa para longe, mas a música não parou. Em vez disso, ficou mais alta, ecoando pelas paredes e fazendo os copos da estante tremerem levemente. A bailarina começou a bater contra a tampa, como se tentasse se levantar, e a madeira vibrou com tanta intensidade que pequenas rachaduras surgiram nos cantos. Helena recuou até a porta, mas ao tentar sair da sala, um tranco violento a puxou de volta não fisicamente, mas na melodia, que subitamente parecia chamar seu nome. Lena. A pronúncia era falha, mecânica, mas impossível de ignorar. O sofá rangeu, a mesa arrastou alguns centímetros, e a luz do corredor apagou completamente. Quando olhou para a caixa novamente, percebeu que a tampa estava abrindo sozinha, devagar, revelando a bailarina imóvel, mas agora com olhos. Olhos humanos. Observando-a. A bailarina saltou para fora da caixa com um movimento brusco e impossível para algo feito de porcelana. Seu corpo minúsculo caiu no chão sem quebrar, erguendo-se lentamente, apoiando-se nas próprias mãos, que agora eram longas e afiadas, como se a porcelana tivesse se estendido em garras. A música continuava tocando, mas agora vinha de todos os cantos da casa, rebatendo nas paredes como um eco vivo, prendendo Helena ali dentro. A pequena criatura começou a caminhar em sua direção, os passos secos e ritmados, cada um acompanhando uma nota da melodia. Helena tentou fugir para o corredor, mas a porta bateu com tanta força que rachou o batente. Um cheiro de mofo úmido e terra remexida tomou o ar, e a bailarina começou a crescer, seus membros se esticando, o pescoço alongando como serpente, enquanto o rosto se distorcia em um sorriso alargado demais para existir em algo que já fora uma boneca. A criatura já tinha quase a altura de uma criança quando alcançou Helena, que escorregou para trás até bater contra a parede. As garras da bailarina arranharam o piso, deixando sulcos fundos enquanto ela avançava como se estivesse dançando um passo para trás, dois para frente, girando o corpo com movimentos graciosos e monstruosos ao mesmo tempo. Cada vez que girava, partes da porcelana se quebravam, revelando carne escura, pulsante e viva por baixo, como se aquilo fosse apenas uma casca frágil. Helena tentou se levantar, mas os sons da melodia aumentaram tanto que seus ouvidos zumbiam, desorientando-a. A criatura inclinou a cabeça para o lado, observando-a com olhos injetados e úmidos, e depois avançou de uma vez, tocando o rosto de Helena com uma mão fria como gelo. A partir daquele toque, a pele dela começou a endurecer, formando rachaduras brancas que se espalhavam rapidamente. O corpo de Helena se petrificava centímetro por centímetro, transformando-se em porcelana enquanto seus olhos lacrimejavam de desespero. A criatura girava ao redor dela em uma dança lenta e cruel, como se celebrasse a transformação, e cada giro deixava para trás fragmentos de sua antiga casca, revelando uma figura completamente formada humana o bastante para enganar, monstruosa o suficiente para destruir. Quando Helena finalmente ficou imobilizada, endurecida em uma espécie de estátua agachada, a criatura aproximou-se e tocou-lhe o peito, empurrando-a até que ela se encaixasse dentro da caixa de música, que agora parecia maior por dentro, como se a consumisse. A melodia cessou abruptamente, e a caixa se fechou sozinha, trancando Helena lá dentro para sempre. A bailarina voltou ao topo, intacta, delicada, imóvel, esperando a próxima pessoa que tivesse a infelicidade de girar a chave e libertá-la novamente. A madrugada parecia silenciosa demais quando a névoa começou a se erguer pelas frestas da estrada rural, cobrindo o chão como um véu espesso que engolia qualquer forma de vida ao redor. Jonas dirigia devagar, atento ao caminho que se estreitava entre árvores retorcidas que pareciam se aproximar do carro cada vez mais, como se quisessem tocá-lo com seus galhos ossudos. A viagem tinha começado tranquila, mas algo mudou assim que ele passou pela velha placa enferrujada avisando que havia entrado no distrito de Vale Sombrio, um lugar que ele nem lembrava de ter no mapa. As luzes do carro piscavam em intervalos estranhos, e o ar começou a ficar pesado, difícil de respirar, como se a atmosfera estivesse carregada por algo invisível observando cada movimento.
Foi então que Jonas viu a silhueta. Uma figura magra, imóvel, parada no meio da pista, envolta pela bruma. Ele freou bruscamente, o carro derrapou alguns centímetros, e o silêncio absoluto tomou conta da floresta ao redor. A figura não se mexia, apenas permanecia ali, encarando na direção do carro, mesmo sem ter rosto definido. A neblina se desenhava ao redor dela como se recusasse a tocá-la, criando um círculo de distorção que deixava a visão ainda mais inquietante. Jonas sentiu seu coração acelerar ao perceber que, por mais que piscasse, a figura parecia se aproximar sutilmente, sempre um passo mais perto, mesmo sem fazer movimento algum. O retrovisor começou a vibrar sozinho, como se alguém o tocasse por dentro. Quando Jonas finalmente criou coragem para pisar no acelerador e desviar, percebeu que as luzes dos postes estavam todas apagadas, e o horizonte parecia mais escuro do que a própria noite. Ainda assim, ele tentou passar pelo lado, evitando olhar diretamente. Mas no segundo em que o carro avançou, a figura desapareceu da frente, e surgiu ao lado da janela, tão próxima que Jonas sentiu a pele arrepiar como se algo gelado tivesse deslizado por seu pescoço. Ele acelerou com toda a força, ouvindo o motor gritar, enquanto a estrada parecia se repetir em um looping interminável. A mesma árvore caída, a mesma cerca quebrada, a mesma curva acentuada à direita. Era como correr em um labirinto invisível, preso em um ciclo que não deveria existir naquele mundo. A cada repetição, Jonas via a figura em um ponto diferente da estrada. Ora sobre uma pedra, ora pendurada em um galho alto, ora simplesmente atrás dele, refletida no espelho com aquele rosto vazio, como uma máscara de nada. A sensação de perseguição começou a se transformar em desespero real quando o rádio ligou sozinho, emitindo sussurros indecifráveis. Os sussurros se intensificaram, ganhando forma, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo de dentro do aparelho, chamando Jonas por seu nome em um tom que misturava dor, raiva e fome. Ele tentou desligar o rádio, mas os botões não respondiam. Ao contrário, o volume parecia aumentar sozinho, preenchendo a cabine com vozes que não pertenciam a nenhum ser humano. Jonas começou a gritar por ajuda, mesmo sabendo que não havia ninguém ali para ouvi-lo. As luzes do painel começaram a queimar uma por uma, deixando apenas um brilho fraco que revelava a estrada cada vez mais estreita. A figura agora parecia correr ao lado do carro, mesmo sem mover as pernas, acompanhando a velocidade absurda com facilidade. Seus braços longos deslizavam rente ao veículo, produzindo arranhões metálicos como se garras estivessem provando o sabor do aço antes de atingir a carne. Quando o velocímetro passou dos limites, a estrada finalmente mudou, mas não para melhor. O asfalto desapareceu, substituído por terra, lama e raízes que se levantavam como mãos tentando derrubar o carro. Jonas lutava com o volante, sentindo o veículo pular e ameaçar capotar. A figura sumiu por alguns segundos, e o silêncio repentino foi ainda pior do que sua presença constante. Até que algo caiu sobre o capô com força, amassando o metal e fazendo o carro quase parar. A neblina se ergueu, mostrando a criatura batendo a cabeça lentamente contra o vidro, criando rachaduras finas que se espalhavam como teias. Não havia olhos, mas Jonas sentia que estava sendo observado por dentro, como se algo sondasse sua mente e buscasse os piores medos escondidos. Ele acelerou novamente, mas ouviu um estalo. A criatura estava abrindo o capô. O carro perdeu força como se algo tivesse arrancado o motor. Jonas saiu correndo na escuridão total, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. A floresta parecia viva, respirando atrás dele, cada tronco vibrando como se acompanhasse seus passos. A criatura surgia entre as árvores, sempre à mesma distância, nunca longe, nunca perto demais, apenas observando, esperando. Jonas tropeçou em uma pedra e caiu, sentindo o chão gelado sugar seu calor. Quando olhou para cima, a silhueta estava ali, finalmente parada diante dele, adulta e alta como dois homens empilhados. A névoa se abriu ao redor dela enquanto braços longos se estendiam para alcançá-lo. Jonas tentou se levantar, mas não conseguiu mover as pernas. A última coisa que viu foi a boca que não estava ali se abrindo em um rasgo impossível, revelando nada além de escuridão viva, pronta para engoli-lo inteiro. A chuva começou de forma tímida, mas logo se transformou em uma cortina espessa que dificultava qualquer visão além de alguns metros. Ana dirigia devagar pela estrada alagada, tentando manter a calma enquanto o GPS repetia que ela ainda tinha mais 20 quilômetros até o destino.
Era madrugada, e o único som além da chuva era o limpador de para-brisa rangendo como se estivesse prestes a quebrar. Ela estava indo visitar uma hospedaria antiga que havia sido reformada recentemente, um local famoso por relatos de hóspedes que ouviam passos no corredor mesmo estando sozinhos. A dona, uma senhora muito gentil ao telefone, tinha lhe pedido ajuda. Algo estranho estava acontecendo com mais frequência, e ela precisava de alguém que entendesse de gravação, ruídos e captação ambiental. Porém, ao se aproximar do lugar, Ana começou a sentir que essa viagem não tinha nada a ver com trabalho técnico, e sim com algo que chamava por ela naquela escuridão úmida. Quando finalmente avistou a fachada da hospedaria, percebeu que as janelas estavam todas apagadas, exceto uma no segundo andar, onde uma luz fraca piscava como se fosse uma vela prestes a apagar. Ana saiu do carro segurando um guarda-chuva que mal estava dando conta da tempestade, e correu até a porta de madeira. Antes que pudesse bater, ela se abriu com um rangido pesado, revelando um saguão vazio e silencioso. O cheiro de madeira molhada misturado com algo mais talvez mofo, talvez algo podre tomou conta de suas narinas. Ela chamou pela dona, mas nenhuma resposta veio. Apenas o eco de sua voz desaparecendo no fundo de um corredor longo demais para uma construção daquele tamanho. O som da porta se fechando atrás dela fez seu coração acelerar, e o ar pareceu ficar mais pesado, como se a hospedaria tivesse engolido sua presença. Ana subiu as escadas lentamente, guiada pela luz fraca do celular e pela voz insistente de sua própria curiosidade. A cada degrau, o piso rangia como se estivesse reclamando de seu peso, e a sensação de que estava sendo observada começou a incomodá-la profundamente. Quando chegou ao corredor do segundo andar, notou que todas as portas estavam abertas, exceto a última, justamente aquela que estava iluminada. A luz continuava oscilando, produzindo sombras distorcidas que serpenteavam pelas paredes como se tivessem vida própria. O vento da tempestade lá fora fazia as janelas baterem levemente, mas aquele corredor parecia completamente isolado do mundo exterior. Ao se aproximar da porta, escutou algo arranhando do outro lado, um som ritmado que lembrava unhas sendo usadas para chamar a atenção ou tentar sair. Criando coragem, Ana empurrou a porta, que se abriu lentamente, revelando um quarto quase medieval, com móveis antigos, cortinas pesadas e uma cadeira de balanço posicionada exatamente no centro. A luz vinha de uma lamparina sobre a mesa, tremulando como se estivesse prestes a apagar. Porém, o que realmente chamou sua atenção foi a figura sentada na cadeira. Uma mulher muito velha, com a pele enrugada e os olhos completamente brancos, como se fosse cega. Mas ela não parecia surpresa com a presença de Ana. Na verdade, sorriu, mostrando dentes escuros, antes de balançar a cabeça em um movimento que não parecia humano. A voz saiu rouca, arrastada. Você voltou cedo demais. O frio na espinha de Ana foi imediato. Ela não conhecia aquela mulher, mas a mulher claramente a conhecia. A velha levantou lentamente, e cada movimento parecia torto, hesitante, como se seus ossos estivessem no lugar errado. A lamparina piscou mais forte, e Ana percebeu marcas profundas nas paredes, símbolos talhados à faca, formando padrões circulares que lembravam rituais antigos. A mulher avançou com passos curtos, repetindo frases desconexas sobre ecos, memórias e retornos obrigatórios. Ana recuou, tentando entender o que estava acontecendo, até que uma rajada de vento apagou a lamparina. No mesmo instante, o quarto mergulhou em escuridão total, mas ela sentiu mãos geladas segurando seus ombros. As unhas arranhavam de leve, como se estivessem experimentando sua textura. A voz agora sussurrava atrás de sua orelha, mas antes que pudesse reagir, uma luz intensa brilhou atrás dela, revelando algo ainda pior. A luz vinha do corredor, onde sombras começaram a se formar em figuras humanas, dezenas delas, sem rosto, todas viradas na direção do quarto, paradas como se esperassem um comando. Ana tentou fugir, mas a velha segurou seu pulso com uma força impossível. As figuras começaram a se aproximar, seus passos silenciosos ecoando como batidas secas no chão. A velha murmurou que a hospedaria precisava de novas vozes, e que Ana havia sido escolhida desde a primeira visita essa que ela não lembrava, mas cuja marca agora ardia em sua nuca como fogo. O corredor se encheu de sussurros, e as figuras se aproximaram até engoli-la em um círculo. A última coisa que Ana viu foi seu reflexo na janela. Seus olhos estavam totalmente brancos, exatamente como os da velha. Depois disso, nada além de silêncio eterno.